Nos pontos A e B da figura são colocadas, respectivamente, as cargas elétricas pontiformes menos 3Q e mais 3Q. No ponto P, o vetor campo elétrico resultante tem qual intensidade? Bom, então nesse problema, nós temos duas cargas elétricas que são colocadas. No ponto A, a carga colocada é a carga menos 3Q. E no ponto B, a carga colocada é a carga Q. A carga menos 3Q é uma carga negativa e a carga Q é uma carga positiva. A pergunta é, qual o vetor campo elétrico nesse ponto P? Bom, primeiramente, vamos desenhar como é que vai se configurar o campo elétrico gerado no ponto P por cada uma dessas duas cargas isoladamente. E depois a gente vai calcular o campo elétrico resultante. Bom, então, primeiramente, a carga menos 3Q, ela gera no ponto P um vetor campo elétrico que a gente pode chamar de EA, para indicar o campo elétrico que está sendo gerado pela carga no ponto A. Esse campo elétrico ele tem a direção do ponto P para a carga A, porque é uma carga negativa. Ela gera, então, um campo elétrico que vai no sentido do ponto P para a carga. Já o ponto B tem uma carga positiva aqui, então ele vai gerar um campo elétrico, que vai ser um campo elétrico que age no sentido de afastar o ponto P do ponto B. Então a gente tem aqui o campo elétrico EB. Então o vetor, ele parte, o sentido dele é do ponto B para o ponto P. Então esses dois vetores de campo elétrico têm sentido contrário. Para a gente calcular o campo elétrico resultante, o que pode ser feito é usar a definição do campo elétrico. Basicamente, nesse caso, como o campo elétrico ele é causado por esses, o campo elétrico resultante é causado por esses dois vetores que estão na mesma direção, basta a gente somar esses dois valores calculados isoladamente. Bom, então primeiramente nós vamos lembrar a equação que nos permite calcular o campo elétrico em um determinado ponto, o campo elétrico causado por uma carga Q. Então esse campo elétrico ele é calculado através da relação constante eletrostática vezes a carga Q dividido pela distância entre a carga e o ponto no qual a gente está querendo calcular o campo elétrico. Então, no caso do problema, nós vamos calcular primeiramente o campo elétrico causado pela carga que está na posição A. Então, vamos chamar esse campo de EA, como a gente colocou aqui. Ele é igual a constante eletrostática vezes o valor da carga, que é 3Q, dividido pela distância entre o ponto A e o ponto P, ao quadrado. Essa distância é D mais 2D, ou seja, ela é 3D ao quadrado. Bom, cabe aqui a gente fazer a seguinte observação. Esses dois campos eles estão em sentidos contrários. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adotar o sentido da esquerda para a direita como sendo sentido positivo, e esse campo a gente vai considerar ele negativo, que está de acordo até com o sinal da carga. O campo é B, a gente vai considerar ele positivo, e ele vai ser calculado pela multiplicação da constante eletrostática pela carga Q, dividido pela distância entre o ponto B e o ponto P ao quadrado. Essa distância é 2D. Então a gente vai dividir por 2D ao quadrado. E agora a gente pode somar a influência de cada uma das duas cargas, fazendo então o campo elétrico resultante da influência dessas duas cargas sendo calculado da seguinte maneira. Campo elétrico causado pela carga A mais o campo elétrico causado pela carga B. E nesse caso, a gente vai colocar o campo elétrico causado pela carga A menos K vezes 3Q. Aqui a gente pode fazer já, a gente pode elevar esse termo ao quadrado, vai ficar 9D ao quadrado, mais o campo elétrico causado pela carga B. Vai ser K vezes Q
E aqui embaixo a gente pode também elevar ao quadrado. Vai ficar 4d ao quadrado. Bom, a gente pode agora fazer esse cálculo. Vamos precisar fazer um pouquinho de matemática. Primeira etapa é a gente calcular o MMC. Então, o MMC entre 9d ao quadrado e 4d ao quadrado, a gente pode multiplicar esses dois números. Então, 9 vezes 4 é 36. D ao quadrado vezes D ao quadrado é D à quarta. Agora a gente vai pegar 36D à quarta e vai dividir por 9D ao quadrado. Vai ficar 4D ao quadrado. Quando a gente divide 36D à quarta por 9D ao quadrado. E a gente multiplica pelo termo, que é o primeiro termo da equação. Menos K vezes 3Q. E aqui agora a gente vai dividir 36D à quarta por 4D ao quadrado. E vai ficar 9D ao quadrado. E a gente multiplica pelo segundo termo. K vezes Q. Então agora a gente vai continuar com o processo. Vamos baixar um pouquinho aqui para a gente continuar na linha aqui embaixo. Então o campo elétrico E vai ser calculado da seguinte maneira. Vamos fazer a multiplicação aqui. Vai ficar... bom, primeiramente a gente pode fazer uma simplificação. A gente tem o D ao quadrado aqui. Aqui também. Então a gente pode cortar com D ao quadrado aqui de baixo. Vai sobrar apenas D ao quadrado. Vamos fazer a multiplicação então agora. Então 4 vezes menos K vezes 3Q vai ficar menos 12K vezes Q. E 9 vezes K vezes Q vai ficar 9 vezes K vezes Q. E aqui embaixo a gente vai ficar com 36D ao quadrado. Bom, agora a gente pode continuar o processo fazendo a soma aqui em cima. Menos 12 mais 3 vai dar menos 3K vezes Q. E aqui embaixo continua 36D ao quadrado. Agora a gente pode fazer mais uma simplificação. Dividindo por 3 aqui em cima vai ficar 1. Dividindo por 3 aqui embaixo vai ficar 12. E a gente faz então menos K vezes Q dividido por 12D ao quadrado. Então essa é a resposta do problema. Esse daqui é o campo elétrico resultante no ponto P devido à ação das duas cargas. Note que esse campo elétrico resultante é no sentido negativo, ou seja, ele aponta no sentido do ponto B para as duas cargas. Então, faça as outras atividades para continuar o seu aprendizado do assunto campos elétricos. Até logo!